O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, via um homem cego de nascença, e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, povo de Deus, nossos irmãos que estão acompanhando essa Santa Missa através da transmissão desta live, povo de Deus que se encontra aqui na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Hoje, quarto domingo da Quaresma, nós estamos então bem próximo das festas que se aproximam. Começamos domingo passado, nesse itinerário que a gente vê muito os símbolos do nosso batismo, com a samaritana, hoje a cura do cego, no próximo domingo a ressurreição de Lázaro, Então a gente vai fazer uma pequena retrospectiva para que nós possamos levar avante, compreender o que nós estamos vivendo nesses 40 dias, não é? O padre gosta de dar uma passadinha lá naquele primeiro domingo, se a gente pudesse começar lá na quarta-feira, de cinza, onde nós entramos na Quaresma. Mas no primeiro domingo da Quaresma, nós vimos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi provado. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, foi tentado, você já sabe da dificuldade de Jesus, mas Ele é o Deus conosco. Ele mostrou para nós naquela ocasião que Ele estando em nós, e o Espírito Santo está em nós, e está pela força do nosso batismo, não tem demônio nenhum que consiga nos desvirtuar do caminho do céu. Jesus venceu, Ele estando no barco da nossa existência, nós também venceremos. Então nós vimos naquele domingo
A aprovação de Jesus vencendo a tentação. No segundo domingo da quaresma, ele chamou consigo Pedro, Tiago e João e transfigurou. Na presença de Jesus estava também alguém que representava as leis, né? Moisés e Elias, com o corpo transluzente, transfigurado, igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele precisava mostrar para aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, que tipo de Messias era ele, não é? Estava mostrando que na sequência ele ia doar a vida, mas depois da cruz tem a ressurreição, tem a vitória sobre a morte, não é? Então ele leva esses 3 discípulos e antecipa, de certo modo, a glória da ressurreição. Capacita esses discípulos para que também possam enfrentar e vencer o escândalo da cruz, porque era inadmissível para aqueles discípulos esse Messias que iria morrer numa cruz. No domingo passado nós vimos, junto ao poço de Jacó, Jesus Cristo que vai de encontro, vamos dizer assim, com a samaritana. E a samaritana lembra você, o padre que vos fala, vocês que nos assistem nessa transmissão, que nós somos falhos, que nós buscamos tantas coisas e às vezes a gente não busca o essencial é Jesus Cristo, que naquela água, como que ele tivesse criado uma nova humanidade, simbolizando ali na samaritana, a água do Espírito Santo que iria mover aquela mulher, que não significa só uma mulher, significa toda uma categoria de pessoas que a partir da pia batismal do poço de Jacó, ela tem uma missão impulsionada pelo Espírito Santo para anunciar o Cristo, anunciar aquele que falou tudo da vida dela, que disse a ela e diz a você e diz a mim, porque é uma categoria de pessoa. O que vocês estão buscando para a vida de vocês? Aonde vocês estão depositando a confiança de vocês? Vocês querem ser felizes? Então venham beber nesta água, na água do Espírito Santo que Jesus colocou, depositou sobre a samaritana, e ela a partir daquele momento já não buscava mais aquela água que o mundo oferecia a ela e oferece a você, mas ela compreendeu que em Jesus, na ação do Espírito Santo, ali estava a razão de viver dela e de cada um de nós. Hoje, 4º domingo, já estamos vivendo o nosso retiro espiritual, estamos quase que vencendo, né? Quase chegando lá, junto com Jesus caminhamos nos 2 trilhos da espiritualidade quaresmal, que é o batismo e a penitência, nessa busca da conversão. O tema de hoje é a iluminação, que é o santo batismo propriamente dito. Muitas pessoas estão sendo, no mundo todo, preparadas para receber essa iluminação. A igreja no passado, no catecumenato, né? Os catecúmenos, melhor dizendo, estavam preparando para ser iluminados através do santo batismo, para compreender que a nossa vida só tem sentido a partir dessa iluminação, desse novo nascimento, a partir das águas do santo batismo. Então Jesus cura o cego, cegueira espiritual, cegueira da fé. O cego é iluminado e torna-se discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir dessa iluminação, a partir do santo batismo, nós também somos chamados ao seguimento, primeiramente a sermos discípulos, ao discipulado, depois seguir Jesus Cristo, buscando sempre uma vida de conversão. O batismo nos regenera, nos ilumina, tira de nós a cegueira do pecado. Somos chamados a sermos fiéis a nosso Deus. Na primeira leitura a gente viu aqui do livro de Samuel a infidelidade de Saul, e por isso Deus toma uma posição. Ele escolhe Davi e manda o profeta ir lá, o Samuel, com o óleo da unção. A gente vê que nós também fomos ungidos pelo santo batismo, né? Com o óleo da unção, ele envia Samuel e mostra para Samuel e mostra para você que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele vê os filhos de Jessé, os mais fortes, né? Eliabe, tantos outros, mas não era. Deus não sonda as aparências. Deus sonda o nosso coração. Deus quer o seu coração para que Ele possa reinar aí.
ou ajudar você a conduzir a sua vida, a sua família rumo ao céu. Então faltava alguém, faltava um menino, ruivo, até de boa pinta, segundo o texto, né? Que estava cuidando das ovelhas. Talvez o mais fraco, mas foi ele que Deus escolheu. Deus sonda os corações. Deus não vai olhar para o seu corpo, se ele é bombado, se usa, você mulher, um vestido, um corte bonito, ou ser homem, se você tem barba ou não tem, se você tem sapato ou não tem. Deus sonda você no seu interior. É aí que ele te conhece, porque ele sabe tudo. Então ele escolheu Davi para que Davi pudesse agora, com a sua fidelidade ao plano de Deus, governar aquele povo, né? Governar aquele povo. Nessa história do livro de Samuel, também nós devemos fazer uma avaliação da nossa vida. Nós estamos sendo fiéis ao nosso Deus ou infiéis? Então cabe a nós buscarmos esta conversão. Na segunda leitura também de hoje, da carta aos Efésios, a gente vê o apóstolo Paulo falando para você e para mim. Olha o tema da luz, da iluminação aqui novamente. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filho da luz. Será que você que está assistindo essa missa aí da sua casa, o padre que vos fala, nós que estamos nessa igreja, será que nós estamos sendo filho da luz ou nós estamos sendo trevas naquilo que fazemos em nosso dia a dia? O Senhor, nosso Deus, já nos incutiu em nós essa luz pelo santo batismo. Então nós somos chamados a fazer o discernimento e olhar se nós estamos em nossas ações cotidianas sendo luz, colocando em prática as obras dessa luz, ou nós estamos vivenciando aqui as trevas, não sendo fiéis ao nosso Deus. Paulo continua: quais são os frutos da luz? A bondade, a justiça, a verdade, eu diria o amor, a caridade. E se a gente fosse falar, a gente faria a noite inteira aqui das coisas da luz. Mas infelizmente, tem muitas trevas entre nós. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos que estar atentos àquilo que nós estamos fazendo. No Evangelho de hoje, do 4º domingo da Quaresma, nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção. Nessa cura do cego, Ele quer curar a cada um de nós. Quais são as cegueiras da nossa vida? Aonde nós estamos andando? O que nós estamos fazendo com esse tempo precioso, nessa caminhada nossa rumo à Páscoa do Senhor? Já no 3º domingo da Páscoa. Daqui a pouco mais nós estaremos vivendo aí a Semana Santa. Estamos trilhando os caminhos do Senhor. Estamos rasgando o nosso coração. Como lá na quarta-feira de cinza, o profeta falava para nós, Tiago: rasgai os vossos corações. Talvez Jesus falasse hoje para você: deixa eu entrar aí no seu coração, na sua história de vida, para te curar a sua cegueira, a falta de fé, para colocar a luz aí dentro de você, para que você também possa, nessa unção, como foi ungido Davi, e também nessa luz, nesse cego que foi curado e começou a enxergar novamente. Que o Senhor Jesus, então, nesse domingo, nesse dia, temos o encontro desse Jesus, nós vimos no Evangelho, com esse cego de nascença, em que Cristo é apresentado como a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, Ele mesmo fala: eu sou a luz do mundo. Jesus, misturando então esse barro com a saliva, unge os olhos desse cego e lhes pede que vá lavar a piscina de Siloé, que significa enviado. Jesus envia então esse cego, e o cego volta curado, completamente curado. Jesus é aquele que nos liberta da cegueira espiritual, pois muitas vezes, amados irmãos e irmãs, somos tomados pelo egoísmo, pela indiferença, pelo orgulho. Nesse gesto é recordado o nosso batismo, em que renascemos em Cristo para sermos novos homens e mulheres, novas mulheres, na força desse Espírito Santo. Porém, para que a libertação aconteça, precisamos fazer a nossa parte, criar coragem, levantar-se e, abandonando as trevas, passarmos a viver a luz de Cristo.
como filhos e filhas de Deus. Este processo do cego que se deixa enviar por Jesus é o processo da nossa fé, em que devemos assumir a mesma atitude de confirmar: eu creio, Senhor, e que prostrou-se diante desse Jesus, que a fé do Cristo ressuscitado, cuja festa máxima celebraremos na Páscoa, nos liberte, nos salve, e que na escola da Virgem Bendita nós possamos olhar para nós mesmos, fazer essa avaliação e pedir ao Senhor que retire de nós toda a cegueira, a falta de fé, a falta de coragem, a falta de colocarmos em prática, pés na missão, Bíblia na mão, como diz Dom Orlando, né? E pés na missão. Que nós sejamos de fato pessoas de bem, que as pessoas, quanto aproximar de cada um de nós, através dos nossos gestos cotidianos, elas possam perceber que você é uma pessoa iluminada, que nós somos iluminados por esse Espírito Santo, e aonde nós estivermos não tem espaço, aonde tem luz não tem trevas. Então cuidado com o que você faz, com o que você fala, com o que você faz por aí, né? As pessoas têm que chegar perto de nós e sentir essa presença de Jesus. Que a Virgem Bendita nos ajude, que todos quantos chegar a mim e a você sintam a presença de Deus. Por isso, Senhor Jesus, livre nossos ouvidos de toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, que só de bênção possa preencher o nosso espírito, que todos quanto a chegarem a nós sintam a sua presença. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.